Amados irmãos e irmãs, é um prazer estar falando aqui com vocês novamente aqui nas redes sociais. Hoje eu vou fazer um videozinho que eu não gostaria de estar fazendo. Na realidade, eu prometi para mim mesmo que eu não ia fazer esses vídeos que o mundo hoje está fazendo, que muita gente está, essas coisas polêmicas. Até porque coisas polêmicas costumam atrair muita atenção de pessoas para cima de você, né? E muitas pessoas às vezes deturpam a sua opinião, muitas pessoas às vezes têm sempre opiniões contrárias, né? Porque o Brasil hoje está do jeito que ninguém se une, né? Ninguém é consciente de uma mesma realidade, né? Tá todo mundo vivendo essa realidade, mas ninguém tem um discurso, né, parecido ou igual, né? Cada um tem a sua posição, como é o caso agora dos políticos, né? E eu não queria fazer comentários sobre isso, mas hoje eu vou ter que fazer um vídeo sobre isso, para falar dos políticos, para falar do que eu penso do momento atual. Aqui quem está falando é um cara que é semi-analfabeto, eu não sei de muita coisa, mas Deus me deu uma inteligência. E essa inteligência eu tenho sempre usado, né? Eu aprendi que viver nesse mundo e com todas as informações que vão chegando para a gente no dia a dia, ensina a gente a ter discernimento de muita coisa, né? E o que eu vejo é o seguinte, eu vejo hoje no Brasil um país super dividido, né? Os políticos brigam de um lado, a classe médica também não tem um consenso, né? O povo também não tem um consenso. Prova essa que eu estava vendo agora, a falta de consenso entre o povo é tão grande que eu estava vendo agora, né? A Globo, por exemplo, ela faz direto, acompanha essas coisas do coronavírus, né? Município a município. Quer dizer, ela faz de tudo para esticar muito o programa sobre essa morte, né, que está acontecendo, como que isso fosse assim o fim do mundo, né? Embora o fim do mundo esteja próximo, né? As coisas estão próximas, né? Jesus, nós que somos da igreja sabemos que Jesus está voltando e não vai tardar, e não vai demorar, e está escrito, está escrito. Mas vejamos, eu estava vendo aqui a Globo fazendo, ela junto com o Datafolha, né, que o Datafolha é da mesma organização, eles estão fazendo pesquisa para tudo. Eu fico imaginando, meu irmão, como é que pode, como é que alguém estuda para fazer esse negócio dessas pesquisas e no final dá o mesmo resultado. Por exemplo, a Globo pergunta lá, você vai todo dia de manhã comprar ovo branco ou ovo preto? Aí 65% no dia tal disseram sim, aí depois cai para 49%, depois para 35%, depois sobe para 53%, no final 65%. Quer dizer, eles fazem uma pesquisa onde o quadro delas evolui de mês a mês e no final dá o mesmo resultado de quando começou. Porque para nós, não interessa o que já passou, interessa o hoje. Então às vezes tem muitas pesquisas que fazem que o que era o percentual de pessoas há um ano atrás é o mesmo agora. É o mesmo agora. Quer dizer, ela fica dando essas variações, eu fico me perguntando como é que alguém estuda para isso pela madrugada. No final vai dar o mesmo resultado. Isso não precisa ter nem um matemático para no dia dizer que começou uma determinada coisa com 3%, depois subiu para 4%, depois subiu para 5%, depois baixou para 3%, depois subiu para 10%, depois chegou em 4% de novo. Né? Eu acho isso aí muito ridículo, né? Eu não sei como é que alguém tem paciência para ouvir. Eu escuto porque a gente não pode desligar a televisão realmente quando passa determinadas matérias. Mas tem muita gente que se liga em determinada matéria, né? No meu caso até me liguei também para falar sobre isso, que eu acho uma falta de inteligência muito grande desses institutos, né? Tá de todo tempo fazendo pergunta, né? E hoje, a moda hoje é fazer pesquisa sobre o momento político, né? Ou é do político ou da doença, né? Eles falam o uso de máscara, por exemplo, pesquisa quantas pessoas usavam máscara, quantas não usavam, dia tal, ou então pesquisa sobre o presidente, do que o presidente fala, se o presidente foi, desculpa dizer, se ele foi passear, se ele foi viajar, quer dizer, quantas pessoas acham que deve viajar ou não. Quer dizer, minha gente, ele é o presidente do Brasil, ele pode fazer o que ele quiser. Eu não sou contra a essa posição, embora eu ache que esse trono que nós brasileiros demos para ele está usando muito mal. Está usando muito mal, né? Porque ele também não tem um consenso nos seus ministros, as coisas mudam demais. E isso aí é uma coisa que não tá legal. Eu acho que é unção, tem muita gente, eu não gosto de falar isso, porque também estou envolvendo a igreja ela apoiou, boa parte do pessoal da igreja, né, 90% apoiou o Bolsonaro, e até hoje tem muita gente, muitos irmãos,
que estão apoiando ele. Eu também apoiava, mas hoje eu discordo, não estou deixando de apoiar, eu continuo apoiando, na verdade, né? Eu estou apoiando, eu estou orando para ele, né? Que ele mude o entendimento, que a realidade muda, ainda tem tempo de mudar, se ele quiser mudar. Mas eu estou vendo hoje a unção em cima do Bolsonaro, ela se acabou. E eu vou dizer a vocês aqui, quando foi que essa unção não foi mais dada. Só que tem muito crente, muito religioso que não está vendo isso, né? Embora muitos pastores vão pregar as coisas do que houve na Bíblia, no Primeiro Testamento, no Segundo Testamento, e eles pregam e não vê que isso está novamente acontecendo, está acontecendo nos dias de hoje. Né? Está acontecendo, chegou a hora da igreja também se alertar. Eu sei que nós da igreja devemos também eleger nossos políticos. Nós hoje temos que envolver na política através de eleger deputados, senadores, para que protejam as coisas da igreja, né? Para não deixar Satanás totalmente solto. Mas a igreja também tem que se localizar quando estiver havendo uma situação espiritual. E eu acho que está havendo, eu estou vendo isso, não sei se sou eu que estou vendo, e eu não quero que os irmãos me entendam mal. Eu não estou, o nosso presidente aí, ele vai ter que ir até 2022, né? Agora, se ele vai se eleger ou não sei, vai depender das ações dele. Eu acho que tem tempo de reeleger. Ele pode ainda pleitear mais 4 anos e de repente fazer um bom mandato, mas agora ele não está conseguindo. E o problema todo é que se acusa, né? Muitos irmãos também vão nessa onda, sempre todo mundo defendendo o Bolsonaro, né? Mas a gente vê que o nosso presidente, ele sentou no trono, mas ele teve muito problema, né? Os primeiros problemas são os príncipes, né? Os filhos dele que até hoje estão lá, né? Sempre colocando o dedo nas feridas, né? Agora eles calaram mais um pouco, pararam de atacar os outros, mas estão sempre lá colocando a opinião deles, né? E a gente vê, o povo vê que o nosso presidente muitas vezes vai nessa onda, né? E se não for, o que o pessoal acusa é diferente, né? Mas falando aqui da unção, né? Que o nosso presidente, eu acho que ele não tem mais de parte da igreja, eu acho que ele teve no início, mas agora ele se tornou uma pessoa comum. Ele é um comum, ele está sentado no trono, ele é como um rei que vai terminar, não sei se bem ou mal. Mas eu vou falar aqui algumas coisas, por exemplo, é uma coisa que inclusive está na Bíblia. Nós tivemos rei que teve a unção e depois perdeu, né? A Bíblia fala, não sei se vocês já leram, mas vocês sabem que a unção do rei Saul, ela acabou, né? Foi quando Deus mandou procurar outro rei, né? E claro que Deus já tinha isso preparado, porque Deus sabia, que foi o rei Davi, né? Foi o início da trajetória do rei Davi. Mas antes do rei Davi, tinha o rei Saul. E o rei Saul foi colocado pelo povo. Tudo bem que na época que o rei Saul foi colocado no trono, não era realmente aquele rei que Deus queria, mas o povo queria. Então, o rei Saul foi colocado e ele foi ungido, né? E nessa unção ele ficou governando, mas ele teve muitas práticas que foi tipo a que nós estamos vendo agora, né? E sabe quando ele perdeu a unção? Ele perdeu a unção quando o profeta Samuel saiu, eles tinham uma batalha para enfrentar, né? O povo estava cobrando, né? Tinha que enfrentar aquela batalha, e o profeta Samuel saiu e disse para ele esperar que o profeta Samuel ia para as montanhas, né? Talvez orar, falar com Deus. E quando voltasse ia fazer o sacrifício, né? Fazer o sacrifício para que Israel tivesse a vitória. O que aconteceu? O profeta atrasou um pouco, né? E o rei Saul se adiantou. Então o rei Saul, ele era rei. Naquela época tinha o rei e o profeta, né? Tinha o rei e o profeta, né? E o profeta era o sacerdote também, né? É tanto que hoje Jesus, depois da morte de Jesus para cá, Jesus ele é o quê? Jesus é rei e é sacerdote. Mas naquela época não, tinha um sacerdote e tinha um rei. E o rei não podia mexer nas atribuições do sacerdote. E aí o rei Saul fez. Então quando o rei Saul fez, e quando o profeta Samuel chegou que viu que ele já estava finalizando isso, o profeta exclamou, falou, mas rapaz, como é que você faz um negócio desse? Não era para fazer, a unção agora Deus não tem. E vocês vão perder a batalha. Que foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. E um novo rei foi levantado, que foi o rei Davi. Né? Aí claro que Davi teve aquela grande vitória quando ele derrotou Golias, né? E aí começou a trajetória do Davi, mas Davi era um homem escolhido de Deus, não porque ele era grande, não porque ele era forte, não porque ele era guerreiro, ou era treinado, não, porque ele tinha um coração voltado para Deus. Porque Deus, ele faz as coisas de um modo diferente que nós pensamos. Deus, ele faz às vezes com o mais burro, o mais incapaz,
né? Aquele que ninguém dá nada por ele, Deus transforma no vitorioso, num grande vitorioso, para desmoralizar aqueles que não acreditavam. E essa é uma verdade. O nosso presidente, eu acho que ele perdeu a unção quando, eu não sei se vocês lembram, mas logo quando a pandemia começou ano passado, que atingiu 5.000 mortos, e ele foi indagado por um repórter, né, sobre aquilo, o que ele achava, o que ele disse, o que ele exclamou. Sim, e daí? O que eu posso fazer? O que vocês querem que eu faça? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Quer dizer, meu irmão, isso aí foi uma declaração muito contra os princípios de Deus, eu acho. Eu acho que aí ele perdeu a unção. E claro que Deus não vai tirar ele do governo, Deus nunca fez isso, Deus também não tirou o rei Saul. O rei Saul, ele continuou com as coisas dele, depois ele se envolveu em mais coisas, né? Se envolveu em feitiçaria, se envolveu em muitas coisas, matou os profetas, né? Fez muita coisa de ruim. Né? E hoje o nosso presidente Bolsonaro, ele perdeu a unção quando ele falou, quer dizer, e desde essa época de lá para cá, durante todas as entrevistas, todas as coisas, ele demonstra ser uma pessoa que ele não está muito ligado com a vida, não. Ele não está muito ligado com a vida das pessoas que estão lá, ou seja, não acredita. Ele continua insistindo sempre na fórmula dele, na receita dele. Ele quer que todo mundo faça só o que ele quer. Isso é coisa típica de um rei. A gente sabe que isso é típico de um rei. A gente tem que estar com os olhos abertos para o contraditório. Agora mesmo tem alguns pastores aí, grandes pastores inclusive, homens respeitados. Eu não sou ninguém para falar da vida desses pastores. Mas eles estão fazendo uma propaganda, olha, que eu acho que não precisava. Eu acho que está tendo muito glamour em cima dessas coisas todas que não precisava, porque Deus não gosta dessas coisas. Eu acho que Deus não apoia essas coisas, aquela coisa mirabolante. Jesus vai voltar em glória nos céus e todo olho vai ver, que é para poder acreditarem, para poder o povo acreditar, porque se contar ou filmar ninguém vai acreditar, só para acreditar. Mas não precisa desse glamour agora, como grandes pastores se reunindo, né? Eu não vi lá o pastor da minha igreja, que é o pastor Luiz Silva, eu acho que ele talvez não tenha concordado, porque eu não sei, vocês sabem, aqui eu faço parte da Igreja Videira, congrego na Igreja Videira, e tem como mestre, como líder, o pastor Luiz Silva, né? Pastor Naú Pedrosa, Luiz Rigonato, né? E todos os outros pastores da Igreja Videira, que a Igreja Videira tem um pensamento diferente de muitas igrejas por aí, né? Mas enfim, os caras falando do jejum, né? Dia 29 começa o jejum e todo mundo lá na televisão, assim, eu fico prestando atenção o que significa aquilo. Fica parecendo assim um confronto, uma batalha. Não, nós temos aqui tudo, a batalha está aqui formada, né? Contra o inimigo. Agora eu te pergunto, que inimigo é esse que esses homens têm? Os pastores principalmente. Eu não vou nem falar do presidente, porque o presidente ele tem lado. Ele é o presidente, ele quer manter lá aquela coisa com cetro de ferro, que só Jesus é que vai governar com cetro de ferro. Mas o Bolsonaro, o presidente, ele não vai poder dizer que ele vai governar com cetro de ferro. Tem uma democracia. No governo do Senhor Jesus não vai ter democracia, mas vai ser um governo justo. Vai ser um governo justo. Mas enfim, fica parecendo aquela batalha, parece assim um recado, aquela propaganda que passa, eu vejo que é um recado para todas as pessoas. Agora, eu faço uma pergunta e faço uma indagação com nossos irmãos e também, inclusive, que a nossa igreja prega, o que prega, que tem na mente do pastor Luiz. O pastor Aloysio, ultimamente, ele tem pregado muito mais. Ele sempre pregou a graça, né? Nós sempre pregamos o favor imerecido de Deus em cima de nós, que nós não merecemos. Mas tem uma coisa em particular que o pastor agora está começando a também colocar na igreja, aquele pensamento de união. Por exemplo, o homossexual, essas pessoas que têm outro tipo de gênero, né? E está entendendo, o pastor está levando para os irmãos da igreja para entenderem que eles também são pessoas, que eles também são seres viventes. E eles também têm direito ao acesso ao céu, eles têm direito ao acesso ao perdão, eles têm direito até o último momento da vida deles se entregarem para Jesus, se converterem e nascerem de novo. Por isso que a igreja não fica segregando, pelo menos a nossa igreja não fica segregando as outras pessoas. E o que nós estamos vendo aí é uma segregação total. Por quê? Porque, por exemplo, vamos botar aqui, Lula agora mesmo, a moda, agora o Lula foi solto. Eu não sou petista, eu quero logo dizer para você, porque aqui no Brasil é o seguinte, se você não concordar com as opiniões de determinada pessoa, você é do outro lado. E eu não tenho nada a ver, meu irmão, o único lado que eu tenho é Cristo. O único Senhor que eu tenho é Cristo. Nenhum homem aqui na terra é meu Senhor, nenhum. Nem minha mulher mesmo, hoje em dia os homens estão muito presos nessa questão, né? A maioria das mulheres, elas estão crescendo muito por causa de muita lei, né, que favorece e de fato até com uma determinada razão, porque tem muitos homens aí que são totalmente doidos. Mas tirando os dois de lado e tendo os homens sérios, os homens que sabem que Deus colocou o homem na frente,
não para segregar, para matar, para fazer nada de errado, e sim para proteger. Então nós homens fazemos o papel de proteção às nossas famílias, às nossas esposas, ao nosso pessoal que vive debaixo da nossa tenda, porque a Bíblia fala que Jesus, quando abençoou Abraão, abençoou ele e a casa dele, e todas as gerações futuras. Então de Abraão para cá, Abraão viveu antes da lei, mas antes da lei já teve a graça, já foi demonstrada a graça. Tanto que Abraão foi um homem vitorioso, rico, foi próspero. Então Abraão é um homem de Deus e todos nós hoje somos filhos de Abraão. A verdade é que hoje nós somos filhos de Abraão, nós somos filhos de Deus, nós somos filhos de Abraão. Através de Abraão nós somos filhos de Deus. E Jesus consolidou isso. Jesus, quando morreu na cruz e derramou o seu sangue, ele fundamentou, ou seja, ele escreveu e assinou. Então ele assinou e botou um selo de garantia. Então Jesus fundamentou o que Deus tinha prometido, né? Ele veio para revelar o nome do Pai e para dizer, não, papai, eu vou lá e vou assinar e vou deixar tudo pronto, tudo consumado. Quando ele diz está consumado, tudo pronto. Mas voltando ao caso aí da moda agora, né? O Lula saiu, por exemplo, né? E não só o Lula, mas outras pessoas também, que são dos outros partidos aí e tudo mais, né? Segregando, e muita gente concorda que ele deveria estar preso, outras pessoas que não, né? Eu particularmente, eu acho que é o seguinte, a justiça no nosso Brasil, ela age muito pela questão da opinião das pessoas, né? Os nossos juízes hoje, infelizmente, estão deixando de ser eles mesmos, né? E muitas vezes eles estão vão muito Maria vai com as outras. E o que acontece? Eu, particularmente, eu acho que Lula solto ou Lula preso, para nós não vai fazer diferença nenhuma. Minha gente, nós somos da igreja, nós somos irmãos, nós não podemos segregar ninguém, nós não podemos expurgar ninguém. O Lula, ou o Haddad, ou qualquer pessoa que seja de um outro partido, ou não seja de que partido for, ou do lado do presidente, ou do STF também, que o STF também agora também é outro clã lá também, que tem boa parte do pessoal que quer derrubar ele, mas isso não vai resolver a situação do nosso país. Minha gente, golpe militar não vai resolver. Golpe militar é atraso de muitos e muitos anos. Quando você for botar tudo no final da caneta, isso não vai resolver o problema do nosso país. E eu tenho certeza que nem os militares querem esse abacaxi não, nem os militares. Os militares estão bons com a vidinha deles lá levando, garantida. Estão lá para defender a pátria. Eles não estão lá para lutar contra os brasileiros, não. Eles estão lá para defender a pátria. Contra pessoas, contra mal de outras nações. E mesmo assim, se tiver que ter uma briga contra as nações, vai ter que ter muita negociação, muita conversa. Hoje o mundo se resolve assim. Hoje era tão bom. Eu assisti vários filmes que as coisas se resolviam na partida de futebol, né? Foi o caso lá, quando teve Golias e Rei Davi. Né? Os reis lá, eles dois resolveram não colocar o exército para lutar. 2 homens só resolveram a batalha. Então isso hoje teria que ser aplicado também assim, né? Não adianta botar milhões e milhões de pessoas. Vocês acham que as Forças Armadas do nosso país, como tem muita gente que quer, é porque infelizmente a internet está aí, bota a opinião de todo mundo, né? E aparece dos que não querem, dos que são contra e dos que são a favor. Mas golpe militar, minha gente, eu como brasileiro, já tenho 62 anos, vivi essa época, na época que eu era jovem, era a época do regime militar, e eu não vi, tudo bem, não dependia, eu sempre fui uma pessoa comum, eu sempre fui um comum, nunca trabalhei em empresa de prefeitura, nem governo, nunca tive minha carteira assinada na vida, sempre fui vendedor de laranja, de banana, comecei como vendedor, até hoje sou vendedor, hoje eu sou vendedor de shows, vendo shows pelo Brasil, mas eu estou esperando, meu Deus, mudar minha posição e eu ser vendedor de outra coisa. Vou vender, eu quero agora trabalhar em outra coisa, né? Ou talvez nem trabalhar, eu quero servir ao Senhor. Eu vou viver minha vida agora pelo Senhor. Então não tenho mais interesse em estar vivendo para comer feijão e arroz todo dia, carne, picanha, ter um carro de luxo, essas coisas não. Não tenho minhas ferramentas de trabalho, hoje o carro é uma ferramenta de trabalho, mas sempre pensando em desenvolver o trabalho para o Senhor, não para mim. Claro que eu vou ter que me alimentar, né? Mas não para mim. Então, minha gente, eu acho que essa questão aí, nós da igreja, não deveríamos tomar partido disso não. Primeiro, o golpe militar do Brasil não vai resolver. Esse STF que está aí, não adianta também a gente querer chegar lá e prender todo mundo, matar todo mundo, até porque nós somos uma igreja que abençoa. Nós somos uma igreja, nós aqui pelo menos da Videira, nós somos uma igreja que abençoa, nós somos uma igreja que perdoa. Perdão é a chave para o nosso reinado, é a gente perdoar.
Então, a mesma condição que está o presidente Bolsonaro para ser perdoado por nós, também está também as pessoas dos outros partidos. Está o Lula, está a família do Lula, está a família dos outros candidatos. Não importa o que eles fizeram, porque para Deus, minha gente, a gente sabe que para Deus não existe pecado grande nem pequeno. Nosso Deus é o Deus do impossível. Ele é o Deus, o sangue do Senhor Jesus Cristo foi derramado só para pagar pequenos pecados. E eu não entendo como muita gente vai para a internet e vai apoiar determinadas coisas e vai só ficar acusando, fica tudo no papel do acusador. Minha gente, nós não temos essa função aqui na terra, não. Nossa função não é essa de acusar, não. A nossa função é de perdoar, a nossa função é de abençoar. Queremos um país justo, um país melhor, um país para o futuro das nossas crianças, né? Uma nação que seja próspera, né? E que as pessoas consigam viver aqui nesse nosso país em paz e harmonia, né? O Satanás hoje ele está operando muito. Você vê aí, ó, nessa mesma pesquisa, na realidade eu entrei para falar sobre essas coisas hoje, porque da pesquisa da Globo, essa mesma pesquisa eu vi agora, meu irmão, 59% de pessoas querem que as igrejas fechem. Apenas 49%, cadê o povo de Deus para se levantar, para lutar contra isso aí? Como é que pode? Isso aí é para você ver o percentual de pessoas que vão estar no inferno. Essa pesquisa serve de parâmetro. Né? Os céus, o Senhor Deus, o nosso Deus quer que a maioria das pessoas venham para Ele e que sejam salvos, que tenham a vida eterna. Mas olha aí o que está acontecendo. Por isso que na Bíblia fala, em Apocalipse, que 1/3 da terra vai morrer e realmente vai se acabar 1/3 da terra, de todos os víveres, de todas as coisas que tem aí belas, de povo, de tudo, de nações, por causa disso. Porque você vê uma pesquisazinha merda daqui do Brasil feita por uma televisão que é a maior daqui, tem pessoal capacitado, mas que isso não representa a opinião realmente geral. Tem lá, rapaz, essa parte aí da igreja, isso é para você ver. Quando passa isso, é vitória para Satanás. Satanás está colocando e dizendo assim, a maioria, mas ele não vai conseguir, porque está escrito. O Senhor Jesus está cuidando da sua igreja, ele está andando lá no trono, lá no céu, entre os candelabros das igrejas, então ele está cuidando disso. Mas aqui a gente está vendo, aqui a igreja está fechada. Satanás aqui, o objetivo dele é esse, minha gente, vamos se levantar, vamos lutar contra isso, vamos esquecer política, vamos esquecer coronavírus, porque 60% das pessoas, quase 60%, 59%, quase 60% das pessoas estão achando que o coronavírus está na igreja. A igreja, minha gente, a igreja é um lugar de cura, a igreja é um laboratório espiritual, a igreja como se chama? É onde está a unção do Senhor. A igreja é onde a gente se reúne, o prédio onde se reúne, que todos nós juntos somos pedras vivas e colocamos a igreja lá dentro, onde todo mundo está louvando e glorificando, e o Senhor está presente, o Espírito Santo está se movendo entre nós. Por causa disso, nós temos que estar na igreja. A igreja não poderia nunca, esses políticos retardados aí, fechar. Aí a Globo bota uma reportagem dessa, justamente uma pesquisa dessa, para quê? Para que os governantes vejam, nós vamos fechar a igreja, né? Porque esses governantes, aqui em Goiânia mesmo tem um governante aí que é da igreja, né? Foi eleito agora, mas ele está mudando totalmente o que ele pensava, está mudando também. Então, quer dizer, o cara hoje é crente, o cara hoje é a favor da igreja, quando assume lá, ele não tem coragem. Meu amigo, temos que ter coragem, temos que ser um rei Davi. Não adianta a gente estar desse jeito não, está tudo errado, a igreja não pode fechar de maneira nenhuma. Porque a igreja é o nosso hospital espiritual. É lá que a gente tem conforto, é lá que a gente tem ciência do que nós representamos para Deus. E outra coisa, o fim está chegando ao pé, está chegando ao fim. As coisas estão chegando ao fim. Se você quer conhecer o mundo, o Brasil, vai conhecer as cachoeiras, vai conhecer tudo que está aí, porque isso aí tudo vai ser desmanchado. Jesus, quando vier, ele vai colocar um arado, sabe aqueles arados gigantes? Ele vai remover toda essa terra, vai revirar toda ela em uma nova terra. Nós vamos ter uma nova terra. Jesus vai governar em cima de uma nova terra. Em cima de uma nova terra. Vai ter nações, vai ter pessoas comuns, mas vai ter os arrebatados. A igreja dele vai estar aqui arrebatada e é quem vai governar junto com o Senhor Jesus. Então, minha gente, eu acho que a gente não devia dar crédito a essas coisas, não temos que se importar se é Lula em 2022, se é Bolsonaro, quem é que seja. O que nós temos que orar para que Deus dê essa revelação de uma nova pessoa, porque eu acho que esse nosso presidente que está aí, eu não sei não, viu? Eu acho, como eu falei aqui, essa coisa dessa ideologia toda que ele prega, né? Tá desse jeito, né? E falando aqui
da questão de nós da igreja não podemos discriminar quem é do PT, de quem é do outro partido, quem é direita, esquerda. Nós deveríamos ver isso, porque a própria Bíblia, a história da Bíblia nos fala, né? Jesus mesmo, se a gente for falar do tempo de Jesus que ele teve aqui na terra, Jesus ele curou todos os indignos, daquele tempo que tinha lepra, que tinha era cego, que tinha problema de visão, problema de qualquer tipo de enfermidade que era contra o corpo, era como se fosse pecador, tinha cometido pecado, e Jesus curou a todos. Jesus ele deu uma cura especial àquela prostituta, que era prostituta, e ele disse, vá e não peques mais. Jesus, quando ele estava lá lá naquele poço, né, que ele ia passando, que ele pediu água, aquela mulher samaritana era um povo de outra nação. Jesus, por exemplo, ele navegou até o outro lado, foi quando teve aquele negócio de ele andar nas águas, ele foi lá para o outro lado, né? Por exemplo, estava num lado de um lugar, né? Tinha um lago, era um mar, e ele foi para uma outra lá, onde tinha uma ilha, tinha um povo, e ele foi lá tirar os demônios de um gadareno, ele era de outra nação. Então, para você ver que Jesus ele já estava apontando, levando essas coisas para outras nações, para outras pessoas de outros que talvez hoje em dia significassem outras opções sexuais, outras ideologias, outras pessoas. A nossa função é levar para as pessoas, mesmo que a pessoa não aceite, mas a gente tem que levar. A gente tem que ensinar, né? Hoje nós temos que pregar a palavra para todo mundo, para macumbeiro, para espírita, para o pessoal do Allan Kardec, para o pessoal do João de Deus, para o pessoal de tudo que tem de ruim aí. As igrejas hoje não entram nas cadeias e não vão levar o evangelho para os presos. Quem é que está mais ruim lá na cadeia? Lá tem, não vou dizer todos, né? Claro, mas lá tem marginais que também têm direito de ouvir a palavra do Senhor. Então por que o pessoal aqui do PT também não tem direito, mesmo que seja do PT, ou que seja de qualquer outro partido? Tem direito, né? Então, aquela cura, né? Moisés também, quando saiu lá do Egito com o seu povo, né? Moisés também, ele levou na caravana deles alguns egípcios. Teve alguns egípcios que optaram em vir para o lado do povo de Israel, né? Do povo de Moisés. Que eles viram tudo aquilo, eles presenciaram todas aquelas pragas, todos aqueles milagres, todas aquelas coisas que Deus fez através de Moisés. E eles creram. Então eles foram, boa parte deles foram, né? Foram também com Moisés. E teve um caso também, minha gente, muito interessante, que está na Bíblia também. Eu não me lembro de todos, mas alguns que eu estou me lembrando aqui, até porque a minha administração eu estou falando de... O Espírito Santo está me jogando na minha cabeça. Mas teve também aquele caso daquele sírio, né, chamado Naamã, que Eliseu curou. Ele tinha lepra, a lepra dele estava não sei quantos anos, ele foi amaldiçoado, teve essa lepra, ele vivia lá no país dele, mas ele era um general, ele era uma pessoa respeitada no governo. E ele procurou a cura, ele procurou o profeta Eliseu, que o profeta Eliseu que era um cara que era ungido naquela época, bem falado. E o profeta Eliseu o que fez? Curou ele, mandou ele lá no rio sujo. Ele não queria entrar no começo, mas o servo dele disse, Senhor, já viemos até aqui, que custa o senhor entrar aí? Entra aí, toma esse banho aí, quem sabe dá certo. E deu certo. E ele foi curado. Então Naamã é um sírio, né? Isso na época de Deus, naquela época já. Teve outro caso também, que foi aquela mulher lá de Serepta, né? Aquela viúva de Serepta que alimentou Eliseu, né? Deus mandou Eliseu ir para lá quando ele estava sendo perseguido, quando ele estava quase se entregando, querendo morrer, né? E Deus disse para ele, não, agora, Deus tinha, antes de colocar ele num lugar lá, ele tinha sido alimentado por corvos, né? Deus mandava todo dia e tinha água do riozinho. Aí o riozinho secou, o corvozinho secou, e ele ficou desesperado, achando que ia morrer, porque ele achava que a rainha lá, ela queria matar ele, né, naquela época, né, e Deus mandou ele lá para uma cidade, né, lá em Serepta, né, e a viúva de Serepta que alimentou ele. E na casa da viúva nunca mais faltou o azeite e nem o pão, né, não faltou. Olha que coisas maravilhosas. E tudo foi Deus que fez. Se Deus fez isso, se Deus amou todos nós, nos ama todos, se Jesus veio e consolidou tudo isso e depois da crucificação dele, depois disso ele liberou todos os seus discípulos e apóstolos para ir ao mundo inteiro pregar o evangelho. Por que nós não vamos fazer isso? E por que nós temos que estar discriminando A, B ou C? Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos prestar atenção nisso, entendeu? Vamos nos cuidar, porque nós temos que ver as nossas falhas e nós não estamos, temos que botar nas cabeças, nós não estamos aqui para amaldiçoar e nem segregar ninguém, nós estamos aqui para abençoar, nós estamos aqui para perdoar,
Porque esse é das primeiras coisas que a gente tem que ter no nosso coração se você nasceu de novo. Se você realmente nasceu de novo, você tem que ser perdoador, você tem que profetizar coisas boas. Então esses caras ruins aí, o Lula, sei lá, vamos botar o Lula no meio. Eu tô falando do Lula, minha gente, mas porque é um nomezinho mais fácil de dizer e também parece aquele peixinho lá, aquele moluscozinho lá que sempre a gente, lá nas praias do Nordeste, a gente vê muito, né? Então eu chamando de Lula, mas até ele merece que ele tenha a palavra pregada por um de nós. Até um de nós deveria pregar, ele também pode mudar. A Bíblia, ela nos fala disso. A palavra do Senhor, ela foi produzida e feita para todos nós. Ele também tem direito de nascer de novo. E se nós ficarmos só acusando, como é que ele vai ter direito? Como é que ele vai mudar? Amanhã depois vai ter sempre a desconfiança. É como você tem ali um filho que errou, aí toda vida que tiver qualquer coisa que acontecer na casa, você vai dizer, por exemplo, você tem um filho que ele é drogado, ele roubava coisa da sua casa para vender e fumar de maconha. Mas aí um dia ele nasce de novo e muda. Aí quando subir um objeto da sua casa, você vai acusar, dizer que foi coitado, às vezes não foi. Então, meu amigo, do jeito que nós temos o Jair Bolsonaro, que falamos que ele foi ungido, outro também poderá ser ungido. Poderemos ter aí um rei Davi, quem sabe? O rei Davi não era nada quando ele foi mostrado para ser um homem de Deus, né? Falando também daquelas coisas também do Primeiro Testamento, que eu esqueci também, a maior de todas é Raabe, né? Raabe está na genealogia de Cristo, de Jesus, né? E ela era uma mulher lá daquela cidade lá que eles invadiram, era uma mulher lá não esqueci qual é o nome da cidade, aquela primeira cidade que Josué entrou, né? E coisou, né? Deu um branco aqui agora, deu um branco, um preto, amarelo, um azul, né? Porque como é que esqueceu o nome daquela? Jericó, né? A Raabe é de Jericó. E quando Deus destruiu os muros de Jericó, todos os outros, o muro todo caiu, só ficou a casa dela. Por quê? Porque lá já representava Jesus, porque tinha o cordão vermelho, tinha lá o cordão de carmesim, né? Que era a cor vermelha, né? Então o sangue do Senhor, que simboliza que o sangue do Senhor estava sobre aquela casa. E ela era de Jericó, era outra nação. Então, meu irmão e minha irmã, vamos tirar das nossas cabeças esse coração perseguidor, esse coração de segregação, de acusação, né? E vamos focar mais realmente na palavra, né? Vamos dar oportunidade a todos, a nossa igreja tem que aceitar a todos, nós não podemos aceitar A, B ou C, nós não podemos aceitar ninguém por causa de cor ou raça, nós não podemos aceitar ninguém só por causa da sua condição financeira, ou só por causa do seu lado político, ou só por causa da sua importância na sociedade. Não, a nossa igreja está aberta para todos, porque o reino do Senhor Jesus, o reino de Deus está aberto para todos, todos! Não importa o tamanho do pecado, o sangue dele foi suficiente. Se vocês acham que o sangue do Senhor Jesus não foi suficiente para pagar o seu pecado, meu amigo, é problema seu. Mas você sabe que o sangue do Senhor Jesus, ele paga todos os pecados. Todos, não tem exceção. Até mesmo das besteiras que o nosso presidente está fazendo, Messias Bolsonaro. Eu oro, meu Senhor, para que o nosso presidente realmente ele consiga terminar o seu mandato, que ele não fique preocupado se ele vai ser eleito ou não, que ele cuide da nossa nação está